aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje eu lhes trago uma partida muito legal, muito interessante do jovem Magnus Carlsen jogando contra um oponente chamado Thor. O Magnus tinha apenas 11 anos de idade, 2070 pontos de rating apenas. É claro que o rating dele era maior do que isso, né? Ele só estava naquele ponto onde ele estava ganhando os jogos de torneio para, de fato, o rating real dele ficar em par com o rating que ele tinha na feed, na tabela. E no meio do caminho ele ganhou várias partidas bonitas, mas essa daqui ele faz um dos sacrifícios mais lindos da história da carreira dele. Até hoje, poucos sacrifícios podem ser chamados de tão brilhantes quanto esse jogo, né? Então vamos lá para a partida. Magnus começa com E4, o oponente joga uma defesa francesa com E6, temos D4, D5 e o Magnus opta por cavalo em D2, que é a variante Tarrashi. A ideia é muito similar à da variante clássica, onde você coloca o cavalo na casa de C3, só que é uma maneira do jogador de brancas fugir de uma das respostas das pretas, que é bispo em B4, que seria a linha Winawer, ou Winawer, não sei exatamente qual é a pronúncia correta, mas é uma das linhas mais combativas do jogador de pretas, inclusive o Fischer tinha bastante dificuldade de enfrentar essa linha específica. Então ele joga cavalo em D2, por quê? Você protege o peão, então se o adversário capturar, a gente transpõe. No entanto, o bispo em B4 deixa de ser um lance. O oponente então joga cavalo em F6, nós temos o avanço do peão para a casa de E5, o cavalo vai para a casa de D7, e normalmente aqui nessa linha, o jogador de brancas ele vai entrar naquela variante clássica com o F4 apoiando a cadeia de peões, e o jogador de pretas vai jogar C5 aqui para combater o centro. E, geralmente esse cavalo vai vir para a casa de F3, e nós temos aqui a possibilidade do cavalo de G entrar aqui na casa de E2 e super proteger o peão de D e o peão de F. Mas o Magnus acaba entrando numa linha muito interessante, que não é particularmente jogada aqui nessa posição. Ele joga cavalo em F3, o cavalo de G. Por mais que esse lance pareça natural, esse cavalo de D2 fica meio sem ter para onde ir e a dama não tem mais como defender o peão da casa de D4. Então, o que estamos vendo aqui é o Magnus tentando entrar numa linha de gambito, numa linha de golpe, né? O jogador de preta joga peão em C5, pressionando o peão da casa de D4. Temos peão em C3 e agora cavalo em C6, pressionando o peão novamente. E o Magnus joga bispo em D3. E esse lance é extremamente comum no gambito Milner-Berry, que tem aquela armadilhazinha na qual você pendura o peão da casa de D4 com o objetivo de ganhar a dama do adversário. Se você não tá ligado no que eu tô falando, é só pesquisar armadilha, defesa francesa, ganha a dama, que você vai encontrar exatamente a linha. Uma linha muito, muito, muito famosa. Então, o jogador de preta joga a dama em B6, pressionando mais uma vez o peão, e a gente vê aquela questão que eu havia comentado sobre o cavalo da casa de D2. Ele impede que a dama fique de olho no peão, e agora nós já estamos numa situação onde é impossível de defender, e se você resolve abrir mão aqui da pressão, da tensão e capturar, você fica com esse peão como uma fraqueza extrema, você ajuda o adversário a desenvolver com o tempo no peão de F2, então a ideia de fato da linha é entrar num gambito. E o Magnus faz o roque e gambita o peão da casa de D4. Ele entrega o peão porque ele vai ganhar bastante atividade de peça e uma vantagem grande de desenvolvimento em cima da dama do adversário que fica centralizada. Então olha só, C por D4, C por D4, cavalo por D4, cavalo por D4 e dama toma cavalo. E agora a dama das pretas está bem centralizada, prontinha para perder tempo, enquanto o jogador de pretas ainda está um pouquinho longe de fazer o seu roque, e as brancas vão ganhar bastante atividade, tem várias ideias agressivas aqui para a gente jogar contra as pretas. O Magnus joga então cavalo em F3 com um tempinho na dama, a dama vai para B6 e o Magnus joga dama em A4. Esse lance é legal e o objetivo do lance, é claro, é que se o adversário segue desenvolvendo, nós temos essa manobra disponível, ó, dama em G4. E agora o oponente fica meio com medo de fazer roque, né? Porque se ele faz o roque, bispo em H6 já é uma vantagem imediata ao jogador de brancas, ameaçando o checkmate, G6 é obrigatório para defender, enfraquece totalmente as casas escuras, ao mesmo tempo que ganha qualidade para o jogador de brancas aqui, né? Então, essa é a manobra desejada. Ele joga dama em A4, preparando para passar para a ala do rei. O oponente intercepta. Ele joga dama em B4, intercepta o lance, propondo uma troca de damas. Obviamente que se você é o jogador que está gambitando, a troca de damas não faz sentido para você. Senão você simplesmente vai para um final de jogo, onde você está pior, porque você está com um peão a menos. Então o Magnus volta a dama para casa de C2. E agora, novamente, o adversário tem aquela insegurança de roque, né? Se ele joga, por exemplo, algo como bispo em E7, ele vai ter que preparar melhor o seu roque, né? Ele vai ter que jogar tipo um H6 antes de poder fazer o roque. Fora que bispo em D2 ganha um tempinho aqui na dama, né? E nós temos uma posição um pouco complicada para o jogador de preta jogar. Então essa dama em C2, as pretas também não querem permitir. Então, novamente, o jogador de pretas insiste em ofertar a troca de damas
dama em C5. E pretas estão jogando muito bem, por sinal. É justamente assim que você tem que jogar quando você está enfrentando um gambito. Essencialmente, se você está enfrentando um gambito e você mata o ataque do adversário, consegue trocar peças, você está numa posição ganha depois. Então, o Magnus tem que aceitar dama em E2, uma casa menos ativa com menos oportunidades de ataque ao rei do adversário, ao ponto que ele finalmente se sente confortável para desenvolver e joga bispo em E7, preparando o roque. Magnus aproveita que a dama do oponente está um pouquinho deslocada, joga bispo em E3 com o tempo na dama, a dama vai para a casa de A5, e a ideia tradicional aqui nesse gambito, que até então estamos ainda dentro da teoria, né? O Magnus de 11 anos tinha uma habilidade de memorização enorme, então tudo isso que foi jogado já havia sido jogado antes. As brancas geralmente jogam aqui o lance A3, e uma continuação plausível seria, por exemplo, o roque, B4 com um tempinho na dama, e agora que a dama não pode mais interferir com o posicionamento da nossa dama, ela volta lá para a casa inicial, as brancas jogam algo como dama em C2, cutucando a ala do rei, e nós temos bastante iniciativa em um ataque aqui. Mas o Magnus vai para uma novidade teórica. Ele encontra uma ideia muito legal aqui ao invés do A3, que é a ideia de bispo em G5. É uma ideia sensata posicionalmente, mas o que ele está querendo fazer para trocar, né? Ele está querendo, na realidade, colocar o cavalo dele na casa de G5. Posicionalmente faz sentido o lance, né? Porque se os bispos forem trocados, o oponente vai ficar com problema nas casas escuras, ele vai trocar o bispo bom quando ele tem uma cadeia de peões em casas claras. Então, por exemplo, a casa de D6 já fica sem defensor, mas o que o Magnus está de olho mesmo é ter um cavalo aqui em G5, e aí o adversário não pode fazer o roque, e se o H6 for jogado, o Magnus tem uma ideia de sacrifício muito bacana, que é o sacrifício cavalo por E6, e esse é um sacrifício para enfraquecer essencialmente as casas claras. Todo mundo fala que você não deve movimentar o peão de F antes do roque, porque enfraquece o seu rei. E nesse caso, o peão de F está sendo movimentado para o jogador de pretas. Aceitar o presente aqui do cavalo leva a uma ideia onde essa diagonal está terrivelmente enfraquecida. Temos ideia de dama em G4, temos ideia de bispo em G6, e é tudo terrivelmente desagradável para o jogador de pretas. Por consequência, as pretas não capturam o bispo, ao invés disso voltam a dama para D8, e as brancas jogam um lance interessante, dama em E3, apoiando mais uma vez o seu bispo e não abrindo mão de ter um cavalo na casa de G5. Tendo uma dama aqui na casa de D8, o adversário faz aqui os seus cálculos, né? Pensa com os seus botões, então ele aceita capturar o bispo, e quando o cavalo por G5, é claro, o H6 não pode ser jogado exatamente pelo mesmo sacrifício, né? Se você joga o H6 direto, cavalo por E6, peão por E6 é tudo terrivelmente desagradável, e a sequência aqui já é vantajosa para as brancas, com bispo em G6 cheque, dama em F4, e nós já estamos ameaçando infiltrar com checkmate. O jogador de preta já tem que defender aqui, colocando um cavalo na frente, né? Ao ponto que nós podemos recuperar o material que foi sacrificado, mas podemos ainda manter a pressão, com lances como torre em C1 primeiro, para a gente tentar depois infiltrar na sétima com a torre e deixar tudo terrivelmente desagradável. Então o jogador de pretas, para ficar de olho nessa armadilha, joga dama em E7. E esse dama em E7 é para super proteger o peão da casa de E6. Só que aqui o Magnus percebe uma coisa. O oponente tem uma fraqueza na oitava, porque o rei dele ainda tá aqui, ele ainda não fez o roque, não pôde fazer o roque, não teve tempo, ao mesmo tempo que ele não tem torres conectadas. Então ele joga um lance que prepara uma armadilhazinha, e aí você vê o tanto que o Magnus era forte, mesmo com 11 anos de idade. Ele joga a torre C1. O oponente não percebe que torre em C1 tem uma ameaça grave, uma ameaça muito grave em cima do bispo. E o adversário acaba jogando o lance incorreto, que é o lance H6 chutando o cavalo, argumentando que já que não existe mais a ameaça de cavalo por E6, Magnus vai ter que voltar o cavalo, pretas fazem o roque, tá tudo certo. No entanto, Magnus, nessa posição, joga um lance estupendo, espetacular. E eu gostaria que você tentasse encontrar por conta própria. Pausa o vídeo, né? Analise a posição, veja o que você poderia fazer para explorar a fraqueza do adversário na última fileira. Bem, eu aposto que se você encontrou a sequência, você tá bem orgulhoso de si mesmo, né? Eu aposto que essa é uma sequência muito bonita e, bem, mostra que ele não tinha somente 2000 de rating, né? Esse lance demonstra que o Magnus estava jogando pelo menos com a força ali de um mestre feed, se não já de um mestre internacional. Ele encontra dama por A7, um belo sacrifício de dama brilhante, que não pode ser aceito, a não ser que o jogador de pretas queira, é claro, perder uma peça limpa. Por quê? Torre toma dama, perde o bispo, na sequência perde a dama também, porque dama em D8 é o único lance possível, né? Então, essencialmente você recupera um peão,
um bispo, a dama do adversário, você entrega a torre no processo, mas no final você ganha uma torre. Ficou sobrando material para o jogador de brancas, e no final da linha aqui, ó, possui simplesmente cavalo, bispo e torre contra torre e cavalo. Sobra uma peça inteira e a conversão dessa posição se torna trivial. O oponente, então, decide pôr torre em B8. E aqui ele está argumentando que, beleza, você apenas recuperou o peão que você havia gambitado, né? Então agora nós temos uma posição onde o material está igual, você finalmente vai ter que voltar o seu cavalo, eu faço o roque e temos a igualdade material. Magnus diz nada disso. Temos agora uma sequência muito legal que acaba dando uma vantagem material para as brancas, que é a sequência de dama toma torre. O segundo sacrifício de dama com exatamente a mesma ideia. Você está sacrificando a dama por uma torre, um bispo e outra torre. Ou seja, você entrega 9 pontos de material e você recebe de volta um total de 13 pontos de material, levando a uma posição de você simplesmente estar uma peça e um peão à frente. Temos cavalo toma dama, torre toma bispo, depois torre toma torre. E aqui a posição resultante, nós temos uma situação de se você toma o meu cavalo, eu tomo o seu cavalo, se você salva o seu cavalo, eu salvo o meu cavalo. E a conversão aqui da posição é relativamente simples por parte do Magnus, é só uma questão de coordenação material aqui das duas torres contra a dama. Temos F6, bispo em B5 já visando trocar, por quê? Porque se está sobrando uma peça para mim, eu quero, é claro, trocar e simplificar. F por E5, bispo por C6 e depois cavalo por E5, né? Torre 1 defendendo o cavalo, o oponente tenta algumas complicações, joga rei na casa de C7, temos um respiro ali gerado para o rei, que é natural, né? Dama em B4, ameaçando a torre, ameaçando o peãozinho de B, a torre sobe defendendo o peão de B, D4 por parte das brancas, torre em D8, nossa, esse lance aqui é muito sacana, né? Esse lance é muito sacana. Por que torre em D8? Olha o tanto que o Magnus é forte, né? Se você toma a torre, você leva o duplo. Ao mesmo tempo, essa torre está almejando vir aqui para casa de D7 com cheque, não há muito que possa ser feito a respeito. A dama sai do duplo, defende o peão de C, ameaça a torre, mas torre cheque, rei C8, torre em E4 ameaçando o peãozinho de E, o adversário defende o peão de E, torre em F4 ameaçando o checkmate aqui na oitava, né? Então torre em F8 é simplesmente checkmate. O oponente então sacrifica a dama na torre no cavalo e depois ele abandona a partida e temos uma vitória belíssima, linda, maravilhosa do Magnus contra a francesa, amassando a francesa desde os 11 anos de idade. É isso, pessoal. Eu espero que tenha valido o seu like, sua inscrição no vídeo. Um abraço e até a próxima.